Audioleitura. Lei Complementar número 125, de 18 de novembro de 1975. Última atualização, Lei Complementar número 1080, de 17 de dezembro de 2008. Cria a carreira de pesquisador científico e dá providências correlatas. Capítulo 1. Da carreira. Artigo 1º. Passam a constituir série de classes de pesquisador científico, os cargos e funções atividades a que são inerentes atividades de execução ou orientação de trabalhos de investigação científica ou tecnológica, em regime de tempo integral, nos termos da Lei nº 4.477, de 24 de dezembro de 1957, nas instituições de pesquisa do Estado. Parágrafo único. Os cargos e funções atividades da série de classes a que se refere este artigo, integrarão a tabela 3, respectivamente, do subquadro de cargos públicos e do subquadro de funções dos quadros das secretarias a que pertencerem as instituições de pesquisa. Artigo 2º. Para os fins do disposto no artigo anterior, consideram-se instituições de pesquisa. Inciso 1 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, dentre outras integrada pelas seguintes unidades: Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Zootecnia. Inciso 2 da Secretaria da Saúde, Instituto Adolfo Lutz, Instituto Butantan, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, Instituto Lauro de Souza Lima, Instituto Pasteur, Instituto de Saúde. Inciso 3 da Secretaria do Meio Ambiente, Instituto de Botânica, Instituto Florestal, Instituto Geológico. Inciso 4 da Secretaria de Economia e Planejamento, o Instituto Geográfico e Cartográfico. Inciso 5 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os Laboratórios de Investigação Médica. Artigo 3º. A série de classes a que se refere o artigo 1º compõe-se de 6 classes, identificadas por algarismos romanos de 1 a 6, e escalonadas de acordo com os seguintes fatores. Fator 1. Exigência de maior capacitação científico-tecnológica. Fator 2. Desempenho de atividades específicas de investigação científica ou tecnológica em nível de coordenação, orientação e execução. Fator 3. Grau de complexidade e responsabilidade decorrentes do exercício das atribuições referidas no inciso anterior. Artigo 4º. Revogado. Artigo 5º. Fica criada a seguinte escala de referências de vencimentos, aplicável exclusivamente à série de classes de pesquisador científico. Veja a imagem na lei acessada pelo link. Tabela com redação dada pela Lei Complementar número 186, de 5 de julho de 1978, com efeitos a partir de 1º de março de 1978. Capítulo 2. Do provimento. Artigo 6º. O ingresso na série de classes de pesquisador científico dar-se-á na classe inicial, mediante concurso de provas e títulos em que serão verificadas as qualificações essenciais para o desempenho de atividades de pesquisa científica ou tecnológica, ressalvado o disposto na Lei Complementar número 656, de 28 de junho de 1991. Parágrafo 1º. O concurso de que trata este artigo será realizado pela Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral, CPRTI, mediante solicitação das Secretarias de Estado às quais pertençam ou estejam vinculadas às instituições de pesquisa. Parágrafo 2º. Além do atendimento dos requisitos a serem estabelecidos nas instruções previstas no concurso, exigir-se-á do candidato diploma de nível universitário ou habilitação profissional correspondente, de acordo com o campo em que deva atuar. Parágrafo 3º. O concurso a que se refere este artigo será feito por áreas de especialização. Parágrafo 4º. Os candidatos aprovados em concurso serão nomeados pela ordem de classificação em cada área de especialização. Artigo 7º. A nomeação dos candidatos aprovados será feita em estágio de experimentação. Parágrafo 1º. O estágio de experimentação terá a duração de 730 dias. Parágrafo 2º. O nomeado deverá demonstrar sua adequação ao trabalho de pesquisa em regime de tempo integral, o que fará mediante relatório circunstanciado. Parágrafo 3º. O relatório referido no parágrafo anterior deverá ser apresentado à CPRTI 60 dias antes do término do estágio de experimentação. Parágrafo 4º. O parecer favorável da CPRTI, findado o estágio de experimentação, importará na efetivação no cargo e o parecer contrário, ou não cumprimento do estabelecido no parágrafo anterior, importará na exoneração do cargo de pesquisador científico 1. Parágrafo 5º. Para efeito de estágio de experimentação, será computado o tempo de efetivo exercício em atividade de pesquisa científica ou tecnológica, desenvolvida como funcionário público ou servidor, nas instituições científicas mencionadas no artigo 2º desta lei complementar. Parágrafo 6º. Se o tempo a que alude o parágrafo anterior perfizer 730 dias de efetivo exercício, o candidato ficará dispensado do estágio de experimentação, devendo ser nomeado em caráter efetivo.
Artigo 8º. Para os integrantes da série de classes de pesquisador científico, acesso é a elevação do cargo à classe de nível imediatamente superior, dentro do respectivo quadro, com base na classificação obtida em processo especial de avaliação de prova, trabalhos e títulos, na forma que vier a ser estabelecida em decreto, mediante proposta da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral. Parágrafo 1º. O processo especial de avaliação de que trata este artigo será realizado, anualmente, pela Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral. Parágrafo 2º. Obedecidas as exigências estabelecidas no decreto previsto no caput, poderão ser beneficiados, anualmente com o acesso, até 20% dos pesquisadores científicos que estiverem em atividade de pesquisa na data da abertura do respectivo processo. Artigo 9º. Para concorrer ao acesso, os integrantes da série de classe de pesquisador científico deverão comprovar que possuem tempo de experiência em atividade de pesquisa científica ou tecnológica, na seguinte conformidade. Para concorrer ao nível 2, mínimo de 3 anos. Para concorrer ao nível 3, mínimo de 6 anos. Para concorrer ao nível 4, mínimo de 9 anos. Para concorrer ao nível 5, mínimo de 12 anos. Para concorrer ao nível 6, mínimo de 16 anos. Parágrafo único. Os integrantes da série de classes de pesquisador científico somente poderão concorrer ao acesso após a efetivação de que trata o artigo 7º desta lei complementar. Artigo 10. A elevação do cargo por acesso na forma prevista no artigo 8º, far-se-á por decreto e produzirá efeitos a partir da data da homologação dos resultados do processo de avaliação. Artigo 11. Na vacância, os cargos das classes 2 a 6 de pesquisador científico retornarão à classe inicial da série de classes de pesquisador científico. Capítulo 3. Das funções. Artigo 12. As funções de encarregatura-chefia, assistência, direção e coordenação das unidades dos institutos de pesquisa, caracterizadas como específicas de pesquisador científico, serão remuneradas mediante gratificação pro labore, calculada sobre o valor da referência do cargo de pesquisador científico 6, PQC 6, na seguinte conformidade. Veja a imagem na lei acessada pelo link na descrição deste vídeo de áudio-leitura. Caput com redação dada pela Lei Complementar número 727, de 15 de setembro de 1993, com efeitos a partir de 1º de março de 1993. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, a identificação das funções, a fixação das respectivas quantidades e a indicação das unidades a que se destinam, serão estabelecidas em decreto, mediante indicação da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral. Parágrafo 2º. O pesquisador científico, enquanto no exercício de função de que trata este artigo, não perderá o direito à gratificação pro labore, quando se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala-nojo, licença para tratamento de saúde e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º. O substituto, nos casos de afastamento referidos no parágrafo anterior, fará jus à gratificação pro labore atribuída à respectiva função, durante o tempo em que a desempenhar. Parágrafo 4º. Sobre o valor da gratificação pro labore, incidirão o adicional por tempo de serviço e a sexta parte dos vencimentos de que trata o artigo 129 da Constituição Estadual. Artigo 12. A. Os integrantes da série de classes de pesquisador científico nomeados para cargo em comissão, designados para função de serviço público retribuída mediante pro labore, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, ou ainda, designados para substituição ou para responder por cargo vago com atribuições de chefia, direção ou coordenação, em unidades dos institutos de pesquisa não caracterizadas como específicas daquela série de classes, mas com atividades de pesquisa científica ou tecnológica, que optarem pelos vencimentos ou salário do cargo, ou da função atividade de que são ocupantes, farão jus à gratificação pro labore, de que trata o artigo 12 desta lei complementar, com a redação dada pela Lei Complementar número 727, de 15 de setembro de 1993. Parágrafo único. Serão identificadas em decreto, a ser editado mediante proposta da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral, as unidades que apresentem as características previstas neste artigo. Capítulo 4. Da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral. Artigo 13. A Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral, CPRTI, será constituída de 13 membros designados pelo governador do Estado, todos necessariamente pertencentes à série de classes de pesquisador científico, sendo um de sua livre escolha, e os demais escolhidos de uma lista de 24 nomes. Parágrafo único. Os componentes da lista serão indicados, mediante votação, pelos pesquisadores científicos dos institutos a que se refere o artigo 2º. Artigo 14. O funcionamento, competência, atribuições e área de atuação do colegiado, bem como a organização das suas unidades auxiliares, serão estabelecidos em decreto, mediante proposta da CPRTI. Artigo 15. A Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em decorrência do disposto no artigo anterior, incumbe planejar, organizar e executar, em todas as etapas, o concurso e o processo seletivo de ingresso na série de classes de pesquisador científico. Planejar, organizar e executar em todas as etapas a avaliação dos integrantes da série de classes para fins de acesso.
regulamentar o processo de votação e providenciar sua periódica execução. Propor a composição da série de classes, nos termos do artigo 4º, sugerindo as alterações necessárias para a manutenção do sistema. Indicar as funções, na conformidade do disposto no parágrafo 1º do artigo 12. Propor a alteração da relação a que se refere o artigo 2º. Analisar propostas de abertura de concurso para ingresso na série de classes de pesquisador científico. Opinar, dentro do período de estágio probatório, à vista da produção realizada pelo servidor, quanto à sua capacidade para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Propor medidas visando ao aperfeiçoamento da legislação referente à série de classes de pesquisador científico e ao regime de tempo integral, RTI. Manifestar-se sobre propostas de criação ou transformação de órgãos em instituto de pesquisa. Organizar cadastro dos cargos de pesquisador científico, bem como dos trabalhos científicos realizados por seus ocupantes. Manifestar-se sobre questões ligadas à aplicação da legislação referente ao RTI, a série de classes de pesquisador científico. Manifestar-se sobre transferência de cargos de pesquisador científico. Parágrafo único. No desempenho das atribuições previstas nos incisos 1 e 2, deste artigo, a CPRTI poderá contar com o assessoramento de especialistas nas diferentes áreas da pesquisa científica e tecnológica. Capítulo 5. Disposições gerais. Artigo 16. O Poder Executivo encaminhará à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei criando os demais cargos necessários ao funcionamento do sistema e à recomposição dos institutos relacionados no artigo 2º, observado o disposto no artigo 4º. Artigo 17. Aos ocupantes de cargos e funções abrangidos por esta lei complementar não será atribuído qualquer acréscimo percentual, em decorrência de sua sujeição ao regime de tempo integral, não se lhes aplicando a promoção prevista na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, e o sistema de níveis estabelecido pela Lei Complementar nº 75, de 14 de dezembro de 1972. Artigo 18. O disposto nesta lei complementar poderá ser aplicado a pesquisadores de autarquia nas mesmas bases e condições. Artigo 19. As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta de créditos suplementares que o Poder Executivo está autorizado a abrir, nos termos do artigo 6º da Lei nº 567, de 11 de dezembro de 1974. Artigo 20. Esta lei complementar e suas disposições transitórias entrarão em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e especialmente os artigos 5º, 9º, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23 da Lei nº 4.477 de 24 de dezembro de 1957, o artigo 22 da Lei Complementar nº 75, de 14 de dezembro de 1972, e os artigos 20, 21 e 23 da mesma lei, com a redação que lhes foi dada pelos incisos 9, 10 e 11 do artigo 1º da Lei Complementar nº 89, de 13 de maio de 1974, bem como seu artigo 2º. Disposições transitórias. Artigo 1º. Os atuais funcionários de nível universitário, titulares de cargos de execução, encarregatura, chefia ou direção, lotados nas instituições de pesquisa relacionadas no artigo 2º desta lei complementar, e que desenvolvam atividades de investigação científica e tecnológica, terão a denominação dos respectivos cargos alterada para pesquisador científico, podendo estes vir a ser enquadrados em quaisquer das classes da carreira, desde que observados o disposto no artigo 4º, além das seguintes exigências: tempo de efetivo exercício em atividade de investigação científica ou tecnológica superior ao interstício fixado para a classe. E classificação obtida no processo especial de avaliação para enquadramento. Artigo 2º. O processo especial de avaliação para enquadramento observará os mesmos critérios previstos para o acesso e será objeto de regulamentação específica, a sua baixada pela CPRTI. Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício para os fins de interstício na classe será considerado até a data da abertura das inscrições para o processo especial de avaliação. Artigo 3º. Os atuais servidores extranumerários, admitidos em caráter temporário ou no regime da legislação trabalhista, que atendam às condições e exigências estabelecidas no artigo 1º destas disposições transitórias, terão a denominação nas respectivas funções alterada para pesquisador científico, fazendo jus a salários equivalentes aos vencimentos atribuídos à classe correspondente. Parágrafo 1º. O processo de avaliação dos servidores de que trata este artigo será idêntico àquele previsto para os integrantes da carreira, devendo, inclusive, realizar-se simultaneamente. Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo, serão estabelecidos percentuais das funções em cada classe, os quais não poderão ultrapassar, à exceção da classe 1, aqueles fixados para a carreira nos termos do artigo 4º desta lei complementar. Artigo 4º. O disposto nos artigos 1º e 2º destas disposições transitórias poderá ser aplicado com observância dos mesmos critérios, exigências e condições, aos servidores que estiverem fora do país, até a data de encerramento das inscrições para o processo especial de avaliação para enquadramento, na forma a ser regulamentada pela CPRTI.
Parágrafo único. A hipótese prevista neste artigo somente poderá ser aplicada quando o afastamento for decorrente de missão oficial ou participação em cursos ou estágios especializados, na conformidade dos artigos 68 e 69 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, e do inciso 1 do artigo 15 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974. Artigo 5º. Os atuais servidores, cujo tempo de efetivo exercício exceda o necessário para o seu enquadramento nos termos dos artigos 1º, 3º e 4º destas disposições transitórias, terão esse excesso computado para efeito das exigências do interstício de que trata o artigo 10 no primeiro processamento do acesso definido pelo artigo 8º. Artigo 6º. As diferenças de vencimentos ou salários, que vierem a ocorrer em consequência da aplicação desta lei complementar, ficam asseguradas como vantagem pessoal a ser absorvida em futuras majorações de vencimentos. Artigo 7º. O disposto no artigo 5º desta lei complementar somente terá aplicação a partir do enquadramento dos cargos ou da alteração das funções, procedidos na forma prevista nos artigos 1º e 3º destas disposições transitórias. Artigo 5º. Os atuais servidores, cujo tempo de efetivo exercício exceda o necessário para o seu enquadramento nos termos dos artigos 1º, 3º e 4º destas disposições transitórias, terão esse excesso computado para efeito das exigências do interstício de que trata o artigo 10 no primeiro processamento do acesso definido pelo artigo 8º. Parágrafo único. Até as providências a que alude este artigo, continuarão os servidores a perceber seus vencimentos ou salários na forma da legislação em vigor. Artigo 8º. Serão extintos os seguintes cargos das unidades abrangidas pelo artigo 12. Os de direção e assistência cujos titulares não tenham situação de efetividade neles assegurada por lei. Os de encarregatura, chefia, direção e assistência que se encontrem vagos. Parágrafo único. A extinção prevista neste artigo somente se dará após as providências previstas nos artigos 1º e 3º das disposições transitórias. Artigo 9º. A atual CPRTI elaborará regulamento provisório, a ser adotado na primeira votação prevista no parágrafo único do artigo 13, cessando a seguir o mandato de seus atuais membros, sem que isso implique impedimento para sua votação e escolha para a nova composição da comissão. Artigo 10. Os títulos dos servidores abrangidos por esta lei complementar serão apostilados pelas autoridades competentes. Palácio dos Bandeirantes, 18 de novembro de 1975.